Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vou apresentar para vocês o texto A Via Colonial de Entificação do Capitalismo. Esse texto está presente aqui, é o segundo texto da Miséria Brasileira, essa coletânea de textos do José Chazin. Então a gente conversa logo após a vinheta. Esse texto do José Chazin foi originariamente publicado aqui no livro O Integralismo de Plínio Salgado. Na verdade, portanto, nós temos aqui um excerto adaptado de um capítulo dessa obra, que é o capítulo 4, né, onde o Chazin finaliza aqui a sua obra O Integralismo de Plínio Salgado. Então, as vias de identificação, né, do capitalismo, no caso aqui o capitalismo brasileiro, ou também, como sempre foi tratado, como a via de objetivação do capitalismo, né, ou seja, como que o capitalismo se pôs no mundo, né? E o Chazin está aqui mostrando que o capitalismo não se pôs no mundo de forma igualitária, né? Aliás, esses estudos vinham sendo realizados desde os tempos lá do Marx, do Engels, do Lenin, né? Eles que estudaram as formas distintas aí de identificação, de objetivação do capitalismo, né? Você tem lá as formas clássicas, né? Ou seja, o capitalismo primeiro, né? Lembrando que para o Marx o capitalismo verdadeiro é o capitalismo industrializado, né? Quando você tem aí o fenômeno da industrialização, portanto se consolida plenamente o capitalismo, né? Portanto, o Marx e o Engels vivenciaram isso, né? Estudaram a fundo isso e, obviamente, aí você tem, vamos dizer assim, o chamado capitalismo atípico, ou seja, aquele capitalismo que continua sendo capitalismo, né? Ou seja, você tem algumas características gerais aí, universais do capitalismo, como extração de mais-valia, propriedade, a relação entre explorados e exploradores, que no capitalismo se dá pela primeira grande divisão, que é a burguesia e proletariado, o Estado como um aparelho de dominação. Portanto, você tem essas características mais gerais do capitalismo, você tem em qualquer lugar do mundo isso no capitalismo. Contudo, nem todo capitalismo, quando se forma enquanto capitalismo, é da mesma maneira. Seja no tempo, ou seja em períodos diferentes, e seja com, vamos dizer assim, com características totalmente diferenciadas, né? Ou seja, portanto, esse capitalismo atípico que primeiramente vai ser notado será a chamada via prussiana, né? Ou seja, o Marx, o Engels estudaram, portanto, o caso alemão, né? A Alemanha que tinha se unificado tardiamente, a Alemanha só se torna um país a partir de 1870, né? Antes disso ela não era um país ainda, né? E portanto, ao se unificar tardiamente, ao se tornar capitalista, caminhar para o capitalismo de forma tardia e com mais de um século de atraso, portanto, o atraso não é só temporal, o atraso tem a ver com a sua forma de governo, né? A sua atuação política. Então vejam, o que caracteriza o caso alemão não é a democracia, como você vai ver, a formação de repúblicas de caráter democrático, como nos Estados Unidos, na Suíça, na França, né? Mesmo a Inglaterra, que manteve a monarquia, mas é o capitalismo primeiro, né? Portanto, ela tem aí, portanto, uma burguesia mais progressista, você tem uma produção em larga escala, né? Então você vai ter diferenças fundamentais para esse capitalismo tardio. Tanto é que, no caso alemão, que é inicialmente estudado, né, pelo Marx, pelo Engels, né, você já vai ser observado ali o despotismo militar,
né, com uma verdadeira armadura burocrática, uma blindagem policial, portanto, um sistema altamente policialesco. Mas, diz o Chazin, né, é adornado com com um sistema parlamentar, com mistura de elementos feudais, né, e com influência burguesa. Portanto, é um capitalismo, mas é um capitalismo diferenciado, né? Então, começa aí esses primeiros estudos e depois o próprio Lenin também, né, no desenvolvimento do capitalismo lá na Rússia, né, ele vai também dar suas contribuições para mostrar o atraso russo. O José Chazin, aqui no Integralismo do Pino Salgado, né, ele mostra, portanto, o caso alemão, o caso russo, o caso italiano, o caso japonês, né? Mas, claro, aqui no texto do Miséria Brasileira, né, como um excerto, ele centra fogo no caso alemão e só cita, né, os demais casos, né? Portanto, você já tem aí uma primeira configuração diferenciada de capitalismo, né? Enfim, no Império Alemão não se verifica, portanto, valores democráticos. Ao contrário, o que nós temos ali é a autocracia, né? Uma autocracia militarizada, né? Armatura burocrática, policialesca. E isso não será só a Alemanha, mas também outros países como a Itália, o Japão, a Rússia, esses países que configuram a chamada Via Prussiana, né, que leva esse nome em função aí da Prússia, né, ter sido através da Prússia que se unificou a Alemanha, né, embora de forma tardia. Vale salientar também, né, que esse atraso dessas nações, né, no momento do capitalismo já desenvolvido, né, o capitalismo que tinha lá suas colônias, né, portanto, esses países não tinham colônias e vão fazer posteriormente o quê? Vão ser os protagonistas de uma guerra mundial, a busca de colônias. Não é à toa que o Lenin, no Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, logo na sua introdução ali, no começo do livro, vai dizer, né, que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista, né? Então, vejam, gente, o Marx, lá na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né, ele vai colocar o seguinte, que a Alemanha ela chegou ao nível da decadência europeia sem mesmo ter passado pelo nível de emancipação europeia. Então, percebam vocês que esses estudos sobre o atraso alemão já vinham sendo feitos inicialmente com Marx e Engels e posteriormente, né, com Lenin e mais recentemente com o Lukács, né? Se o Lukács, portanto, vai ver todo esse desdobramento da consolidação plena do capitalismo, né, e as consequências pós Primeira Guerra Mundial, pós Segunda Guerra Mundial. Ao longo do texto, o Chazin vai mostrar várias citações do Marx, Engels, Lenin, Lukács nas suas obras para enfatizar a via prussiana, portanto, esse capitalismo retardatário. Aqui eu vou mostrar para vocês só um trecho, porque afinal de contas vocês têm que ir lá no texto, né, no livro A Miséria Brasileira, e conferir ali o texto, todas essas passagens, né? Então, vejam aqui uma passagem do Chazin, onde inclusive ele vai citar também o Engels e o Lukács, da página 40. Sobre o atraso do desenvolvimento alemão, vejam aí o que o Chazin diz, acompanha aí pelo texto. Segunda linha. Além dos males modernos, oprime a nós alemães uma série de males herdados, originários de modo de produtos arcaicos, caducos, com seu século de relações políticas e sociais contrárias ao espírito do tempo. Somos atormentados pelos vivos e, também, pelos mortos. Aí a citação em francês. Trata-se, enfim, da miséria alemã, que Lukács, numa de suas muitas retomadas da questão, menciona do seguinte modo. Engels comparou uma vez a Evolução Francesa e a alemã, desde os princípios da liquidação do feudalismo
até a constituição da Unidade Nacional da Democracia Burguesa, e chega à conclusão de que em cada época e para cada problema histórico, os franceses encontraram uma solução progressista e os alemães uma solução reacionária. Isso aí está no livro do Lukács, Goethe e sua época. E outras coisas mais diz Engels, relativas ao caso. Por exemplo, em As Guerras Camponesas na Alemanha, das quais vale a pena mencionar especialmente uma, pelo seu caráter de síntese. A burguesia alemã tem a infelicidade, o que está bem de acordo com o procedimento favorito dos alemães, de chegar sempre tarde demais. Sua prosperidade coincide com um período em que a burguesia dos outros países da Europa Ocidental está politicamente em declínio. E agora chega o nosso caso. Seria o Brasil um país de via prussiana? Pois muito bem. Quem primeiro tratou dessa questão foi Carlos Nelson Coutinho, num livro chamado Realismo e Antirrealismo na Literatura Brasileira. Carlos Nelson Coutinho é o primeiro a tratar o Brasil como um país de via prussiana, portanto, um país de capitalismo tardio. Não só ele, mas também o Werneck Viana, no livro Liberalismo e Sindicato no Brasil, também vai vai passar por essa temática desse atraso brasileiro. Mas, na verdade, é com José Chazin que nós teremos, digamos, uma autenticidade do entendimento do que vem a ser a entificação do capitalismo no Brasil. Que o José Chazin, lá no Integralismo de Plínio Salgado, publicado em 77, que ele vai chamá-la de via colonial. Portanto, se o capitalismo de via prussiana é o capitalismo retardatário, para nós é pior ainda. Para nós é o capitalismo hiperretardatário. Ora, só para vocês terem uma ideia, os países de via prussiana se tornaram países imperialistas. Os países de via colonial, que são os países da América Latina, da África, portanto o Brasil está inserido aí, são os países que nunca serão imperialistas, que são países que nunca serão autônomos, porque os países de via prussiana chegaram atrasados, promoveram até guerras, mas hoje são nações autônomas, né? São nações imperialistas. Nós não. Nós, países de via colonial, não somos autônomos. Portanto, a gente é caudatário, não meramente caudatário, é hipercaudatário, né? O capitalismo nosso é hiper conservador, é hiper repressor, né? Então, tudo aquilo que você viu de problemático na via prussiana, aqui é colocado de uma forma mais contumaz, mais perversa, portanto, mais profunda. Portanto, no Brasil, nosso capitalismo não é democrático, não é autônomo, o nosso desenvolvimento de forças produtivas é mais lento do que os demais países, e esse vai ser um problema muito notório. Agora, vale lembrar que se o Engels dizia que se a Alemanha conseguir suprimir o feudalismo lá em 1900, né, ela vai chegar ao nível da França de 1792. Era o Engels aí ironizando. O Chazin, aproveitando essa ironia, também faz uma ironia, né, que o Brasil, ele está escrevendo lá em 77, né, o Brasil lá para o ano 2000, na cadeia imperialista, não vai chegar ao nível da Alemanha de 1913. Bom, parece que ele foi profético, né? O Brasil nem de longe é imperialista, né? É um país caudatário, né? Claro que tem, devido à sua industrialização de forma particular, né? Dentro dessa particularidade, o Brasil é uma singularidade muito específica, muito interessante, né? Aquilo que já falaram no país, outrora, né? É uma jabuticaba, né? Porque desses países de via
colonial, o Brasil é o país mais industrializado, mas jamais será democrático dentro da perspectiva capitalista. E ó, eu estou fazendo esse texto, esse vídeo aqui, né? Percorrendo esse texto e mostrando esse vídeo em 2020, vocês veem, dá para perceber nitidamente que o Brasil não é democrático. Aliás, o próximo vídeo do Chazin chama-se, que eu vou trabalhar, é Conquistar a Democracia pela Base. E aí vocês vão entender de fato o que vem a ser a verdadeira democracia. Um último aspecto que eu quero trazer para vocês aí é um caráter um pouco até didático, né? Apresentando esse quadro das vias de objetivação do capitalismo, que na verdade é como o capitalismo se identificou ao longo do mundo aí, né? Nos diferentes períodos históricos. Claro que você não pode entender esse quadro de forma ossificada, né? De forma engessada. Aqui eu só fiz um panorama aqui de forma esquemático para você ter uma noção geral, porque afinal de contas, né? Para você entender a fundo, você tem que ir na particularidade. Né? Ou seja, lembrando que a particularidade, segundo Lukács, é a mediação entre o universal e o singular. Né? Portanto, vejam vocês aí que nesse quadro das 3 vias de objetivação do capitalismo, né, nós estamos mostrando aí, aparece ao longo do texto, né, do Chazin, quando a burguesia cumpriu suas tarefas econômicas e políticas, quando não. Quando o historicamente velho, no caso do feudalismo, foi superado pelo capitalismo, quando ele se manteve parcialmente, no caso da Via Prussiana. Né? Então, a ideia aqui ao longo dos vários textos que nós vamos ver do Chazin, é estimular as pessoas a ler, a reler, a entender, situar o texto historicamente, a problematizar o texto, a levar a reflexões para o presente, porque eu quero mostrar para vocês que o Chazin é um pensador fundamental para entender a realidade atual. Né? Nós estamos em pleno século XXI, mas esses escritos aí do Chazin do século passado são mais do que pertinentes, são mais do que atuais. Então, portanto, fica aqui mais uma vez o convite a vocês mergulharem no texto do Chazin, e claro, toda vez eu vou deixar aí um link para o pessoal que não tem o livro físico para baixar o livro e ler os respectivos textos. Muito bem, esse foi o segundo texto presente no livro A Miséria Brasileira. Nós apresentaremos todos os textos desse livro, portanto, acompanhe o canal, comente aqui embaixo esse vídeo, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.